ao longo do programa. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. O nosso tema para debate hoje são vários temas: redução da maioridade penal, combate à corrupção, CPIs, além do que convidados e todos que assistam ao programa vão pautando ao longo dessa 1 hora. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Renato Roseno, ele é deputado estadual pelo PSOL do Ceará, conosco aqui. Também Ricardo Rocha, que é promotor de justiça com atuação na PROCAP, a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, e o defensor público, estreando aqui no A Verdade, Emerson Castelo Branco. Senhores, muito prazer recebê-los, muito obrigado por estarem aqui conosco conversando mais um A Verdade. Hoje, o Congresso Nacional deu um passo em direção à redução da maioridade penal. No caso, a proposta, tudo indica que seria 16 anos. Eu gostaria de saber dos senhores qual a leitura que se faz disso. Apoia, não apoia, por quê? Podemos começar ali pelo Renato? Claro. Muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, doutor Emerson. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite aos amigos e amigas que nos veem aqui. Eu já tive, inclusive, nessa mesma cadeira, nesse mesmo programa, me colocando contrário, né, por questões de princípio, questões jurídicas, mas, sobretudo, porque me parece que a redução da idade penal não é uma medida adequada para aquilo a que se pretende. Muitas pessoas acreditam que o problema, né, da violência envolvendo adolescentes e jovens estaria vinculado à ausência de leis penais e que o Brasil prenderia pouco, né? Hoje nós temos a terceira população carcerária do planeta, num sistema carcerário completamente falido, né? Que não recupera ninguém. Não, que ele deforma pessoas. Ele não só não recupera, mas ele piora, né? Portanto, ele injeta mais violência na sociedade. É necessário pensar que a violência que está fora da sociedade, no sistema carcerário, volta. Então, metade desse sistema carcerário já é de jovens. Então, a proposta de redução da idade penal é simplesmente ampliar o que já está ruim. Se o sistema carcerário permitisse a redução do número de crimes, nós já teríamos reduzido, porque nos últimos 10 anos nunca prendemos tanto, nunca aprovamos tantas leis penais. Na verdade, desde 89, vou até utilizar aqui um certo juridiquês, essa hipertrofia do direito penal, da legislação penal, que foi típica da América Latina pós-90, o Brasil foi um dos seus maiores exemplos, editando muitas leis penais sempre que acontecia um crime lamentavelmente, uma tragédia, e aqui eu reitero, né, todo e qualquer homicídio, né, todo e qualquer crime contra a vida, contra a dignidade sexual, é uma tragédia, né? Nada recuperará o fato de você ter perdido, porventura, uma pessoa da sua família. Agora, deixa eu terminar. Mas deixa eu só, porque tem um gancho aqui importante para o que o senhor está dizendo. O Marcos Alves está dizendo aqui pelo Twitter que não é para resolver, é para tornar mais justo. O senhor falou em resolver e ele faz isso. Pois é isso. Aí entra o segundo ponto. Nós já temos uma lei, né? No caso, a Lei 12.594, que estabelece o Sistema Nacional Socioeducativo, porque as pessoas, às vezes, confundem responsabilidade, idade de responsabilidade, com a idade de maioridade. No mundo inteiro, né, a boa técnica diz isso. Olha, você tem que separar as idades de responsabilidade, em que começa a responsabilização, em uma fase especial, né? E o Brasil tem uma das menores idades de responsabilização no mundo, que é aos 12 anos, você tem de 12 aos 18 anos, um sistema. Ou seja, agora, não há impunidade como as pessoas pensam. Nós temos, inclusive, na prática, já houve a redução. Porque o que você tem? Aquilo que deveria ser socioeducação não é socioeducação. Olha, eu tenho estado, eu milito nesse tema há uns 20 anos, tenho estado muito frequentemente no centro. Estive num centro agora, inclusive, que teve uma rebelião. Aquilo ali é um cadeião, né? É um cadeião. Então, o que acontece?
Ele não reflete, consegue... é igual aos outros? É pior do que os outros? Não, em alguns estados, inclusive, hoje a situação do Ceará é uma das piores do Brasil pela superlotação. Foi o São Miguel. Hoje, por quê? Porque você tem uma superlotação. Há uma disposição, há um GT, inclusive, trabalhando nesse tema, né? A vice-governadora se dispôs a estar liderando, né? Os secretários. Nós estamos conversando muito sobre isso. A última ideia. O que nós queremos é responsabilização mesmo. Nós queremos que a responsabilização comece, inclusive, com o pequeno ato, o ato sem violência. Aí o município é muito importante. As pessoas às vezes não entendem, né, o ato violento. Nenhum ser humano, né, raríssimas exceções, começa, por exemplo, com um ato violento. Começa com um pequeno ato. E é progressivo a partir de que não acontece nada contra você. Por que não acontece? Porque o juiz que está lá na comarca do interior, ele precisa do poder público municipal para aplicar a medida de meio aberto. E aí não atua, e aí vamos passar aqui a palavra. Quando o deputado falou em resolver, Ricardo, o Marcos aqui diz que não é resolver, mas sim tornar mais justo. Você acha que reduzir torna mais justo? Olha, eu acho que essa questão, apesar de não ser minha área, tem que ser analisada com muito cuidado, porque, em primeiro lugar, o que se vê é que no Brasil nunca se cumpriu o Estatuto da Criança e do Adolescente como ele tem que ser cumprido. Esse é um dos grandes problemas que acabam fabricando crianças e adolescentes na marginalidade, que são aproveitadas por adultos que veem que aquela penalidade para o menor é pequena, e isso tem se tornado uma indústria numa escala assustadora, que vem prejudicando a população com assaltos, furtos e etc. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente nunca foi aplicado pelo poder público. Poder público... Isso, inclusive, é o que defende o Del, o presidente da CUFA, que está aqui no estúdio, daqui a pouco entra para fazer parte do debate. Eu quero só ouvir o Emerson estava balançando a cabeça, acho que concorda com o senhor, de que não resolve, é isso? Você é contra também? Hamilton, eu sou contra, e não só não resolve, como é importante todos os ouvintes, que todas as pessoas, telespectadores, entenderem que não resolve, porque a maior massa carcerária é justamente dos 18 aos 25 anos. Então, o fato do indivíduo ter 17 anos, se tiver redução, não vai inibi-lo. As pessoas precisam compreender que essas pessoas, crianças e adolescentes, que rompem esse limite ético e terminam cometendo o ato infracional, elas já estão nas trevas, elas já estão perdidas. A grande questão, já que nós estamos falando de justiça e o programa é verdade, não é mesmo, Renato? Nada mais pertinente do que dizer. A grande questão é você salvar gerações. Nós temos aí crianças de 7 anos, 8 anos, que daqui a 4 anos, Hamilton, 5 anos, se não tiver política de reinserção social, vai ser aquele indivíduo com seus 16, 15 anos, pegando revólver e indo praticar assalto para comprar droga. Aquele dado de que menos de 1% dos crimes é cometidos por adolescentes infratores, é verdade? Os crimes contra a vida, isso é verdade. Agora, depende do estado. Por exemplo, São Paulo é 0,3 hoje. No Ceará é um pouquinho acima de 1. Mas o que acontece? Você tem hoje uma violência... Por que a violência está se deslocando muito para o Nordeste? Vamos ver, a lei penal, a lei penal em São Paulo, no Rio... No Recife, em Fortaleza, é a mesma. Só que hoje você tem, né, um envolvimento... Você tem mais adolescentes morrendo. Por exemplo, hoje Fortaleza é a pior capital entre as capitais brasileiras em número de homicídios de adolescente. A nossa taxa aqui hoje é de 9,92, ou seja, morrem a cada 1.000 adolescentes, 9 antes de completar, né, os 18 anos. Essa nossa taxa era 2,25 há 10 anos atrás, ela explodiu para 9. Qual o índice mais baixo? Qual o estado? Não, São Paulo, por exemplo, vamos pegar capitais que já foram muito violentas. Certo. São Paulo, hoje está com 1,26. O que é 9 aqui é 1 lá. Então, ou seja, não tem a ver necessariamente com a lei penal. A lei penal é a mesma lá e é a mesma aqui. Tem muito mais a ver, isso com o que o doutor Ricardo colocou, o doutor Emerson colocou também, tem muito mais a ver com o conjunto de das políticas para a concretização das leis. Olha, como é que a gente pode fazer, exigir... Tem uma complementação aqui do que você está dizendo, o Adalberto diz o seguinte, que redução da maioridade penal e melhorias escolares, creches, centros esportivos juvenis não são providências mutuamente excludentes. Pelo que eu entendo, ele defende o ECA
mas também uma redução, Ricardo. Sim, evidentemente que há um esforço do governo do Estado. Eu estive numa reunião no gabinete do governador há pouco tempo a respeito disso, onde estão se criando novos centros para a colocação de menores. Não vai adiantar. Se não mudar a política, não ocupar esses menores... Enxugar gelo. Enxugar gelo. Não adianta, você vai criar 100 locais ainda para mais colocar com menores, todo o e não vai Estado de adiantar. Direito, que eu digo, falando em redução de custos e menos dinheiro. As unidades são necessárias, me permita, aqui eu concordo com o doutor. As unidades são necessárias porque o sistema já está hiperlotado, né? Ele está hiperlotado. E, de fato, o que acontece hoje? Onde tem 60, estão colocando 240, né? Tem ou seja, qualquer pessoa, né? Não precisa ser especialista na matéria, ter ido em loco, qualquer pessoa sabe que se tem uma casa que deveriam caber 60, eu coloco 215, né? Alguma coisa ruim vai acontecer. Claro. É óbvio que vai explodir. E é óbvio também que se você tem uma dieta de violência, dieta porque é todo dia, né? De violência institucional, violência social e tal, você não vai responder a essa dieta de violência com flores. Então, ou seja, qual é o problema aí? Eu fico sempre pensando como é que nós podemos evitar a violência na sociedade, que essa violência cresça. E aí, o que nós temos? A juventude hoje, ela está sendo exterminada. Há um extermínio da juventude negra, pobre, na periferia. Então, nós temos um problema de enorme gravidade e a resposta, né, do Congresso é uma resposta que ela agrava o problema, é o tipo de remédio que agrava o problema, agrava a doença. Ela é jogar para a plateia, não é uma resposta do Daqui ponto a de 10 vista anos técnico. nós vamos estar discutindo no Congresso a redução para os 14 anos. Não, ou então Eu pior, falava com o isso. Hamilton que está igual aquela história, que o cara foi traído com a mulher no sofá, vendeu o sofá. Vende o sofá. Aliás, estão fazendo. voltando E o mais uma Renato vez. sabe, Hamilton, Pois tem não. uma bancada da bala, que é quem está promovendo isso daí no Congresso Nacional, Tá jogando pra porque plateia. foram eleitos para isso. Foram eleitos para isso, é bancada da bala. Foram eleitos para jogar para a plateia. Foram eleitos para seguir a linhas de deputados que querem se promover e querem crescer à custa do populismo irracional. Porque do ponto de vista da racionalidade, eles não conseguem pensar profundamente as questões sociais. tem uma É expressão- importante que se diga, Hamilton, para o telespectador, que nós não estamos aqui defendendo o menor infrator que assalta na rua, não é nada disso. O que nós estamos defendendo é que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja aplicado pelos governos federal, estadual, municipal, da forma como ele está previsto, com a recuperação dessas crianças, desses adolescentes, porque, por via de consequência, essa quantidade de assaltos vai deixar de acontecer. É isso que nós estamos defendendo. Parte de e não onde? passando a mão em Mas bandido. essa É preciso ideia, ter claro. a solução partiria de... Qual seria o primeiro Acho que o primeiro passo? passo é o município assumir sua responsabilidade. Olha, metade dos adolescentes hoje internados em Fortaleza vem do interior. Então, os municípios não assumem sua responsabilidade, é necessário. Não tem Com o política sistema para de justiça. mantê-los lá com a qualidade de vida... Não, a lei, isso que está colocado aqui, né? O doutor Ricardo colocou. Olha, a lei diz o seguinte, a lei não promove impunidade, ela diz que qualquer ser humano, a partir dos 12 anos, que comete um ato infracional, é obrigação do Estado aplicar uma sentença. Essa sentença, ela deve estar adequada, inclusive, para quê? Qual é o sentido dessa medida? É para que ele tenha uma resposta do Estado e ele produza uma resposta para a sociedade. A palavra responsabilidade, por isso que a idade da responsabilidade, né, começa aos 12. A responsabilidade é que você produz a resposta e tenha respostas. Então, a responsabilidade ela tem que ser dada, ela tem que ser uma resposta dada pelo Estado e o adolescente ele vai produzir uma resposta também. Por que nós defendemos tanto a medida de meio aberto? Por quê? Porque o pequeno ato, se ele é bem respondido, ele não vai virar um grande ato. Lá. Então, a Você primeira pode explicar coisa esse termo, meio aberto? meio aberto. Existem um conjunto de medidas, né, quando são as sanções, né, são as sentenças que o juiz vai dar, ele aplica sanções, ele aplica penas, digamos assim, né? Ele aplica penas àquele adolescente, que varia da de meio aberto, ou seja, que ele pode cumprir em liberdade, por exemplo, uma medida que eu acho muito interessante, prestação de serviço à comunidade. O juiz diz para aquele adolescente, olha, você vai prestar serviço à comunidade, né, num ato que ele tenha cometido sem violência, no posto de saúde Mas tal. funciona? Não, Cumpre-se mesmo? Funciona. Deixa eu lhe dar um tem que ter exemplo. a prefeitura. Deixa eu a lhe dar um prefeitura exemplo. É ela que cabe O a fiscalização. Exatamente. Não, ela que o problema que é a executa. omissão do poder público municipal. Eu já fui promotor de justiça em vários interiores e
no município de Camocim, quando fui promotor lá, eu resolvi assumir vários adolescentes infratores e promovia jogos de futebol, jogos de basquete. Pela manhã eles estudavam e à tarde eram obrigatoriamente levados para o ginásio para fazer essas atividades. No final do ano, reuni todos no fórum, dei uma premiação para cada um que cumpriu. De 15 adolescentes, apenas um deixou de cumprir o programa que foi feito. Porque estavam assistidos. Pronto, eu tenho outra medida, que é... Eu só tenho um minuto desse bloco, e ainda fazer aqui uma pergunta para o Emerson, que o Alexandre Fota pergunta o seguinte: os menores cometem crimes violentos, aliás, ele faz uma afirmação, os menores cometem crimes violentos porque têm consciência de que não serão julgados de maneira mais enérgica. Você concorda com isso? Não é verdade, Alexandre. É muito importante que você saiba o seguinte: eles cometem crime violento com 16, com 17 anos, assim que como cometeria também se tivesse 18, 19. Essas pessoas não têm mais nada a perder, elas não têm estrutura familiar, elas perderam a base familiar, elas já estão usando drogas, elas já estão inseridas no crime, digamos, de forma profunda. Então não existe isso. É porque eu entendo como o Alexandre pensa. Ele pensa como eu penso. Eu tenho medo da lei penal. Você tem. O Renato tem. O Ricardo tem. Sabe por que nós quatro aqui temos medo da lei penal? Você tem medo de ser preso, eu tenho medo, todo mundo aqui tem medo. Porque nós temos algo a perder. É ou não é verdade? Verdade. Nós temos base familiar, nós temos nossa reputação, nossa honra, nossa vida. Nós temos algo a perder. Nós tivemos o Estado nos servindo mal, mas enfim, temos alguma coisa. Projeto de vida. Eu acho que tem uma questão, tem de projeto de vida, né? Também, nós temos projeto de vida. Isso. E é importante que o Alexandre saiba. Essas pessoas que cometem ato infracional violento, que vão praticar assalto, elas romperam completamente qualquer limite. Então, elas não têm mais nada a perder. Esse era o sentido. Nós temos. Por isso que o Alexandre pensa assim como muitos telespectadores. Eles pensam assim: se reduzir, vão ter medo. Não vão ter medo. Não vão, porque essas pessoas não têm mais nada a perder. Nós precisamos, o Estado precisa dar alguma coisa para essas pessoas se apegarem. Para quebrar a lógica de vida delas. Quebrar a lógica de vida O delas. Estado e a sociedade. Na verdade, isso que o Dr. Emerson colocou é perfeito. Porque vamos pensar o seguinte: se fosse um problema de que somente os adolescentes cometessem atos infracionais, né, porque tem um sistema diferenciado, os adultos acima de 18 anos não estariam mais cometendo. Quando, na verdade, a grande massa de crimes contra a vida no Brasil, né, com variações, como eu já coloquei, 0,5, 0,3 numa cidade são adolescentes, ou seja, isso quer dizer que há variações de capital a capital, mas o grosso de crimes contra a vida e contra a dignidade sexual são cometidos por pessoas acima de 18 anos. Então, não é a força persuasiva, como se diz no direito, do direito penal, que vai reduzir os crimes. O que nós defendemos é que, de fato, as pessoas, por isso que nós defendemos socioeducação, que as pessoas possam ter a oportunidade de revincular-se à sociedade. Por isso que a gente defende desde cedo. Não, esse exemplo aqui que o Dr. Ricardo deu seria o que uma boa prefeitura fizesse, que chama liberdade assistida, ou seja, assistir ao adolescente por um período para que ele reinsira-se na sociedade com um projeto de vida. Olha, eu ia muito ao antigo centro de triagem. Hoje não existe mais, unidade de recepção. Chamava antigamente centro de triagem. Uma vez, na verdade não uma vez, várias vezes eu ouvi assim, o adolescente diz assim: doutor, para mim não tem mais jeito. Quando ele diz isso, ele introjeta que ele faliu para a sociedade, que ele não pode cumprir as expectativas da sociedade, ele também não tem expectativas mais nenhuma, então está naquele limite entre morrer e matar, está tudo igual. Por isso mesmo que nós temos um extermínio. Esse extermínio ele é social e ele é físico também, né? É lamentável que uma sociedade só tenha a ofertar para os seus filhos, para os seus jovens, mais cadeia. Quando a gente deveria estar pensando em como é que oferta melhores escolas, melhores oportunidades para viver a sua vida. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, ou Twitter é Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre redução da maioridade penal, combate à corrupção,
CPIs e mais o que forem sendo, assuntos que forem sendo pautados por você que está em casa ou pelos nossos convidados. 3486-1721 ou Twitter Hamilton Nog. Por meio desses contatos você participa ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Renato Roseno, ele é deputado estadual pelo PSOL do Ceará. Conosco também Ricardo Rocha, que é promotor de justiça, que atua na Procap. Emerson Castelo Branco, fazendo sua estreia no A Verdade, ele é defensor público. E o Del do lado do Lagamar, que é presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Vou mandar um abraço para o Gabriel Brandão, que é advogado, e para a defensora pública Gina Kelly, minha amiga Gina Kelly. Bom, nós falamos sobre diversas coisas aqui, permeando assuntos de justiça. O Ricardo, antes de começar o programa, falava que tudo partia de uma estrutura de justiça que não funcionava. A pergunta que eu faço, pegando o gancho do ex-presidente Fernando Henrique e da atual presidente Dilma Rousseff, é se a corrupção é uma senhora idosa ou se é um bebê novo, como foi ironicamente falado. Como é que a gente enfrenta esse problema? Está sendo enfrentado ou não? Ou é mais marketing? Enfim. Eu diria que é uma senhora muito forte que está conseguindo engolir muita coisa no nosso país. Mas está sendo combatido? Eu acho que nós já avançamos bastante em função de grande atuação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, mas nós ainda estamos muito longe de conseguir chegar no ideal. Até porque essa história de prioridade à corrupção, eu diria que é pura propaganda do governo, porque o Ministério Público do Estado do Ceará, por exemplo, teve contingenciado do seu orçamento cerca de 60 milhões de reais. Nós já não temos estrutura nenhuma para trabalhar. E sem dinheiro, então eu não entendo que prioridade é essa que se dá ao combate à corrupção. Então você contingencia a verba, você impede o funcionamento, né? Claro. Hoje os promotores de justiça trabalham num cubículo de 3 metros quadrados, 2 promotores trabalhando, não tem nem onde botar processo. Apesar do esforço todo do nosso procurador-geral, nós temos um prédio no Cambeba, já está com 3 anos de reforma e não tem dinheiro para terminar. O Emerson concorda? Está havendo combate, Emerson, ou não? Não, Hamilton, não está havendo combate, até porque toda essa operação Lava Jato, isso é insignificante dentro da corrupção que nós temos no Brasil. É quase como se fosse o DNA brasileiro. Por exemplo, quase todas as licitações desse país deveriam ser investigadas, porque são licitações problemáticas, licitações com percentual de propina para alguém, para alguma coisa. Então, nós temos um sistema todo falido. E eu vou lhe dizer mais, a fala do ministro da Justiça, dizendo que o governo federal ia ter um conjunto de medidas, eu fui ver o conjunto de medidas, com todo respeito, tudo aquilo é mentirinha. Aquilo ali não resolve nada. Eu vou só falar uma coisa que ajudaria muito, muito. Porque o corrupto, ele mata milhões. O homicida mata um, corrupto mata milhões. Essa é a verdade. Sim. E a pena do crime de peculato, que é desviar, se apropriar de dinheiro, verba pública, é pena de 2 anos a 12 anos. Quase sempre termina regime aberto ou pena alternativa, se terminar, se for condenado. Ele seria sério se ele aparecesse em rede nacional e dissesse: nós vamos defender que a pena mínima da corrupção passiva e do peculato fosse uma pena mínima de 5 anos. Deveria de 5 a 12 anos. Crime hediondo? Eu acho que sim. Na minha opinião, sim. Se eu tenho crimes, na minha opinião, veja bem, não é que eu esteja aqui defendendo a lei dos crimes hediondos, mas se nós temos uma lei dos crimes hediondos, que tem crimes como, por exemplo, tráfico de drogas, que tem crimes como, por exemplo, estupro, dentre outros, corrupção é tão grave quanto. Recentemente, peço licença, Ricardo, que nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Rogério que está falando. Rogério, prazer falar com você, Rogério. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Comentário. É sobre o assunto anterior da menor idade, da redução, né? Certo.
Só para dizer que eu sou totalmente contra, porque não vai resolver. Isso é uma ilusão. Certo. Primeiro, o Estado ele tem que cumprir com o seu papel da Certo. educação de qualidade, tempo integral, tem da saúde para Ok. esses jovens, né? Ok. Depois que o Estado der a educação, a polícia de qualidade para esses jovens, aí sim aí eu posso mudar de ideia em redução à redução. Mas nesse momento não há nem possibilidade, né? Ok. Ok, Rogério, Ok, agradeço muito obrigado. demais a sua ligação. Imenso prazer falar com você. Ligue sempre que puder e quiser. Del, aí o gancho para você aí. Bom, boa noite a todos. Né? Boa noite. Boa noite. Bom, eu vivo as ruas, né? Então eu vivo o que é que a gente tem de para Você acompanha isso de perto. de perto, acompanho jovens, né, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, jovens que, na nossa caminhada, eu mais um grupo de adolescentes, fomos em 89 ao Congresso Nacional promulgar o ECA, né, com meninos de rua do centro da cidade, no tempo do Movimento Nacional de Meninos de Rua, né, nós lutamos por essa conquista, né, que durante esses 20 anos, eu e outros jovens, né, vivemos esse momento de luta e de conquista. Né? Ficamos muito tristes, mas mostrando que estamos aí se organizando para defender, porque eu vejo que tem possibilidade de meninos que cometeram delitos graves, né, tem possibilidade de conquista. Eu tenho experiências vivas, que meninos que passaram pelas medidas, que acompanharam, hoje são cidadãos, como muita gente fala, nós compreendemos que tem recuperação, esses meninos têm potencial, o Estado está presente, na minha comunidade precisa ter mais espaços, uma comunidade que não tem uma quadra, não tem uma cultura, tem Eu os já jovens... visitei lá. tem os jovens com 20 anos nunca foram a uma praia, não foram a um cinema, não foram a um teatro, não assistiram nada, não participaram de nada. Né? Então, o que tem lá? O crack, a droga, a violência policial, a violência da comunidade, o tráfico tomando conta. Então, como vai ser essa perspectiva para esses jovens, né? Tá. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, acho que cabe bem para o deputado Renato Rosendo. Do Cavalcante, não sei, Smalley, acho que é isso, Smalley, se eu tiver lido errado, peço desculpas. Porque não há uma forte campanha em vários meios para mostrar os males da corrupção de cada brasileiro, que cada brasileiro faz. Soaria afronta, Renato? Não, eu achei o Cavalcante, né? Cavalcante. Eu acho essa pergunta ótima, porque normalmente a gente, toda vez que fala de corrupção, a gente parece que fala só da corrupção do outro e do setor público, né? Uhum. Um dos maiores juristas brasileiros, ele pensava a corrupção como algo estruturante dessa sociedade, da mercadoria, do capital, e que ele dizia, olha, enquanto as pessoas colocarem o seu interesse privado acima do interesse público, ou seja, a moral privada acima da ética pública, né, vai haver corrupção. Por quê? Porque você, então, se autoriza a subornar o guarda da esquina, que se autoriza, para ganhar um pouco mais, a receber o suborno. Então, essa lógica das pessoas se autorizarem, a passarem por cima do direito, né, com o dinheiro, e outras passarem por cima do direito, recebendo propina, essa lógica vai da padaria ao Congresso Nacional. Né? Então, é de fato algo sistêmico. Mas isso ajuda a compreender, mas não justifica. Portanto, o nosso horizonte tem que ser, de fato, de absoluta, digamos, e veemente resposta tanto a essas pequenas, né, esses pequenos atos do cotidiano que eles educam também a sociedade. Eu acho que ele tá correto. É necessário falar sobre aquilo que nós somos como sociedade. Uma sociedade capitalista, ela produz essa lógica. Agora, eu queria tocar no ponto que, né, tanto o doutor Emerson como o doutor Ricardo aqui já colocaram. Me parece que o cerne do problema das grandes corrupções no poder público brasileiro tem a ver com o sistema político, tem a ver com o financiamento empresarial. Olha, se você pega Lava Jato, Mensalão, Petrolão, o mensalão do A DEM... justificativa é a mesma, né? O mensalão do DEM, o mensalão Tucano, o mensalão... Ou seja, todos os mensalões aí, né, desses, dos chamados grandes partidos, né, ou endinheirados partidos, né, todos eles têm um ponto em comum. Qual seja, o financiamento de campanhas e o locupletamento, ou seja, a grana que vai para mandatários. Então, você tem uma tríade que reúne empresários, né,
corruptores, mas veja bem, gestores, o financiamento fraudulentos. público de campanha não está sendo utilizado como desculpa, na verdade, para o enriquecimento ilícito já o financiamento tradicional? público não. Na verdade, não. Desculpa, o financiamento de campanha não está sendo utilizado como uma máscara para o enriquecimento ilícito tradicional? Na verdade, o que eu pergunto é, se nós tivéssemos um modelo de financiamento de campanha que quebrasse essa lógica, outras portas não seriam abertas? Então, como resolver isso? Eu acho que para ladrão, acho que a sabedoria popular ajuda. Para né? ladrão, Para ladrão não tem jeito, mas você dificulta. Você tem na sua porta um cadeado, você bota 2, pode até não resolver, mas dificulta. Me parece que nós temos hoje uma lógica sistêmica. Nós temos campanhas as mais caras do mundo, multimilionárias. Eu digo isso, é super difícil para a gente eleger um deputado. Eu não recebo dinheiro de empresa, nunca recebi nenhuma Para a gente campanha. que seja seu partido. O pessoal. Nós aqui, e em especial as nossas campanhas aqui no Ceará, são franciscanas. É absolutamente injusto. Tem um princípio no direito eleitoral, que é o princípio da isonomia de armas. Não tem isonomia. A gente existe. tem que... Não existe. É impossível. Vamos passar a palavra nesse assunto aí. Emerson quer comentar ou Del quer comentar? Eu acho legal das campanhas. Né? Nós estamos discutindo isso do grande, né? Da questão política, também do dia a dia. Que o Renato falou, né? Não só o grande, mas a gente está discutindo num grupo que eu participo de crianças, né? Pegar uma fila do ônibus, certo? Na escola, né? No dia a dia, porque senão as pessoas, né? Essa confusão toda aí, achando que não tem mais jeito. Pegando inclusive esse gancho dele aí, foi feita uma pesquisa no Brasil, onde 30% dos brasileiros acham com convicção de que esses pequenos atos que o Renato acaba de falar aqui não são corrupção. São Subornar normais. um guarda, levar o papel da repartição pública para o seu filho, para a escola. Atestado médico. 30% dos brasileiros acham que isso não é corrupção. Quando, na realidade, você passar de um ato desse para um ato maior é uma questão de oportunidade. Então, eu acho que com relação à corrupção, nós precisamos também trabalhar as escolas, nós precisamos combater sim, mas também trabalhar as escolas no sentido de que as escolas ensinem a cidadania. Tá, senhores, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Flávio César. Flávio, prazer falar com você, Flávio. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? O comentário aí para o deputado aí. Pois não? O deputado, nós temos que preservar as famílias, a sociedade, o cidadão não infrator. Não infrator. Só isso que eu queria fazer essa observação. Flávio, Essa agradeço questão demais a de- sua participação. Foi um imenso prazer falar com você. Ligue sempre que puder e quiser. Tem que preservar a família e não o infrator, deputado. Não, eu acho que a gente tem que preservar todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos. Acho que assim, a vida... Eu acho muito complicado quando a gente começa a qualificar a vida dos outros, né? Toda vez que eu vejo, às vezes, o noticiário, é a pessoa de cidadão de bem, morreu, ou então, fulano era um pai trabalhador e tal. É como se esses qualificantes autorizassem outros a morrer. Tem uma certa autorização. Diz assim, olha, a vida é um bem inalienável, nós não podemos, né? Então, assim, por isso que, aí voltando, pegando o link aqui do Flávio com o tema da corrupção, de fato, aquele que corrompe, aquele que tira merenda escolar da boca de criança pela corrupção, dinheiro da saúde, vamos pensar, quando eu detestei essa analogia que a presidente fez de velha senhora, corrupção. Porque as velhas senhoras têm que ter o nosso respeito, né? Sim. É terrível essa analogia. Ela não é muito boa com frases. Então, assim, ela é terrível. Parece que esmaece, né? Torna a coisa quase que simpática. O que, na verdade, tem um problema grave aqui mesmo, é que nós temos uma sociedade em que o enriquecimento, seja lícito ou ilícito, ele é autorizado. E é impressionante. E parece que é o único fim da vida, é o enriquecimento, né? Senão você não fez sucesso e você não jogou sua vida fora. E aí né? tem um problema. Agora eu concordo com um pensamento que está por trás disso. De fato, se você pensa hoje que tem muita gente que participou do esquema da PEC da reeleição em 97, hoje falando em corrupção em mensalão, essas pessoas não estão autorizadas a falar disso. Não tem autoridade. Eu ia, inclusive, perguntar que há uma proposta do PSDB, deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que prevê o cancelamento do registro de partidos que recebam dinheiro vindos da corrupção. É a favor?
Olha, me parece que assim, essa medida, ele joga sabendo que não vai prosperar, sabendo que não vai prosperar. É difícil até alguns conceitos aqui, né? O que é corrupção, o que é dinheiro vindo, como enfim. Mas, Hamilton, eu desafio o seguinte, eu desafio a votarem algo que significa o seguinte, a pena passa a ser o que o mínimo hoje de 2 anos, é porque os telespectadores não conseguem perceber. Mas enquanto a pena mínima for de 2 anos, o que é que vai acontecer? Uma série de benefícios vão ser concedidos e efetivamente privação de liberdade não vai ter. Ou vai ter de forma raríssima. Agora, se a pena mínima passar a ser de 5 anos, aí você vai ter uma série de condutas inibidas, porque tem gente no Congresso Nacional que tem alguma coisa a perder. Não, olha, veja só. Deixa eu só fazer aqui. Nós temos 1 minuto ainda nesse bloco, e o Ismael disse que a gente leu, que eu li o nome correto, disse que agradece, ótimo programa, elogia aqui o programa, agradeço, Ismael, sua participação. E o Eliomar Júnior diz o seguinte: vamos reduzir a maioridade penal para 16 anos e quando o infrator for um menor de 10 ou incapaz de 6 anos. Não, ele pergunta, e quando o infrator for um menor de 10 ou um incapaz de 6 anos? Del, dá para comentar isso? Eliomar. Nós dizemos para ele assim, nós vivemos com as crianças e com os adolescentes, né, eu discuto isso hoje dentro do ônibus, lá no terminal. É bom discutir num debate com as pessoas, né? Quando as pessoas colocam assim, mas pode ser seu filho. Não, mas meu filho não. Parece para o filho dos outros. Quem é o filho dos outros? Então, nós estamos discutindo com a questão da redução da maioridade penal, né, no dia a dia das pessoas, certo? É para dizer, tem gente defendendo 10 anos, tem uns defendendo para 8 anos, né? Mas aí vem a questão, qual é o fundo disso tudo? Atrás do voto, atrás de ganhar manchete, atrás de ser eleito, porque isso no dia a dia é tudo mercado, não tem nada seriedade disso. Lidar com o medo alheio, né, é muito vantajoso. Uma sociedade com medo, ela acaba afiançando propostas contra si própria. Sim. Vejam só, quando aconteceu o 11 de setembro americano, a maioria da sociedade americana topou reduzir a sua própria liberdade, né, o que é, obviamente, absurdo. E, na verdade, deu mais... Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre redução da maioridade penal, combate à corrupção, CPIs e, enfim, o que for sendo pautado por você que assiste de casa e pelos nossos convidados. 3486-1721, o Twitter é Hamilton Nog, a forma que você tem de participar aqui conosco. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa aqui conosco, no estúdio estão Renato Roseno, ele é deputado estadual pelo PSOL do Ceará. Conosco também Ricardo Rocha, promotor de justiça da Procap. Emerson Castelo Branco, que é defensor público, fazendo sua estreia. E o Del, que é lá do Lagamar e é presidente da CUFA, a Central Única das Favelas. Senhores, três advogados, formam 3 acadêmicos de direito aqui. E o Del é estudante de direito, também, né, Del? Nosso está em que futuro semestre, colega. Del? No 8º. 8º semestre, são 10, não é isso? Tá, e olha, o juiz Sérgio Moro ficou reconhecido aí nacionalmente pela questão da Lava Jato. Aliás, dizem que já há uma operação Mela Jato, que é para acabar com os resultados da Lava Jato. A gente começa já sobre isso. Ele propôs prisão imediata de réus envolvidos em casos graves de corrupção. Isso é viável? Isso é possível? Isso é o que o Emerson, mais ou menos o que o Emerson dizia? Não. Exatamente. Deixa eu só abrir um parênteses, porque é o seguinte. Aqui num estado pequeno como o nosso, a Procap, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, tem 300 processos de investigação em andamento contra autoridades com privilégio de foro. A nível estadual? A nível estadual. No ano passado, foram pedidos ao Tribunal de Justiça 35 pedidos de abertura de inquérito contra autoridades com privilégio de foro. Foram feitas 10 denúncias-crime contra autoridades com privilégio de foro. Então, nós fizemos algumas operações no ano passado onde prefeitos foram presos. Mas essas prisões são prisões temporárias apenas para
a investigação como prevê a lei, né? Tá. O que eu acho que o juiz está querendo dizer é que mesmo no início da investigação, a gente já detém provas tão contundentes Que já justificaria que já uma prisão. justificaria a prisão. É isso que Mas o isso juiz não é quer prisão dizer. preventiva? Mas Não- aí, Seria talvez uma prisão preventiva, mas talvez, eu não sei exatamente como é a proposta dele, porque a prisão preventiva, ela precisa de certos requisitos, de certos pressupostos. Vamos ouvir Talvez aqui seja ele queira alargar esses as pressupostos. possibilidades, né? Emerson? infelizmente, Hamilton, empolgado, ele foi infeliz nessa declaração. Tá. É inviável. Ele foi infeliz, é completamente inviável. Tecnicamente. A frustração dele, eu entendo qual é. Normalmente, nos crimes de colarinho branco, o que é que acontece? Se protela, se arrasta. Normalmente é nos tribunais, aí é que é mais fácil se arrastar mesmo. Se arrasta e acontece como aconteceu há pouco tempo agora, prescrição. Prescrição. Como é que você aceita, num país como o nosso, na lama, cheio de corrupção, como é que você aceita prescrição? De Principalmente, corrupção? inclusive, já sabendo dos meandros. ali, tudo, né? Poxa, aí eu entendo a posição dele. Ele foi infeliz na declaração, porque nós não podemos ter antecipação de prisão, porque isso feriria o princípio da presunção de inocência. Tá. Mesmo sendo uma pessoa de colarinho branco, mesmo sendo um político corrupto, pode ser que venha a ser absolvido, ninguém sabe. Tá. E Agora, aí você estaria cometendo uma grande injustiça, né? agora, a frustração dele poderia ser resolvida, sabe como? Como? Direito de preferência. Ó, pauta, coloca tudo que for corrupção, tem preferência. É o seguinte, chegou no tribunal, chegou, é processo de corrupção, doutor Ricardo? Passa na frente. Preferência total, passa na frente de tudo. Isso já existe. Já existe? Essa possibilidade dele fazer isso já existe, ou seja... Mas não é feito. É. Tem que passar É na frente. previsto no código, mas não é efetivado. Pode fazer, ele como magistrado, ele pode obviamente dar o andamento, né, a um conjunto de processos a partir de interesses públicos, ou seja, você tem princípios constitucionais que podem ser respeitados e o interesse público justificaria, inclusive, o andamento dessas pautas. Tá, bom. Eu tenho muito medo de Pois não. jabuticaba. A gente fazer, né? Só tem no Brasil, né? Aquela coisa, né? Só tem no Brasil. A gente inventar uma... É que nem lei de crimes hediondos, né? Ou seja, o doutor Emerson, que é professor da matéria de direito penal, sabe que tem coisa que só o Brasil inventou. Então, me parece, eu sempre digo assim, eu acho que é muito melhor a gente aplicar as leis existentes. Que existem do que Agora, inventar outras, eu né? tenho, por exemplo, eu queria me levantar um tema aqui, o doutor Ricardo colocou. Tem muito foro privilegiado. Tem muita, ou seja, nós temos um largo, né, leque aí de autoridades, de mandatários que com foro privilegiado. Nós poderíamos começar reduzindo o foro privilegiado. Autoridade municipal, chefe do executivo municipal. Então, acho que nós tínhamos que pensar um pouco melhor sobre isso. Peço licença, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Seu nome, por favor? Francisco Ronaldo Benevides. Francisco, prazer em falar com você, Francisco. Você tem pergunta ou comentário aqui pra gente? Eu tenho um comentário a fazer. Fique à vontade. É assim, nunca se viu polícia militar, civil, né, federal trabalhar tanto neste país e descobrir tantos crimes em pouco tempo, em tempo recorde. Tá. Você vê esses crimes aqui no estado do Ceará, com 24 horas, os criminosos estão algemados e de frente para a sociedade. Ok. O que está faltando é o final, que é a justiça. Tá bom. Por exemplo, o Estatuto do Menor, Tá. tanto faz um adolescente de 16, 17 anos cometer 7 homicídios, como um que bateu uma carteira, a pena é a mesma. Ok, Francisco. Não Agradeço se demais a justifica, sua se não participação. mudar- Ok, está registrado aqui o mudar seu isso- comentário. Prazer falar com você. Ligue sempre que puder e quiser. Uma Senhores, grande necessidade que nós temos no nosso país, principalmente com relação à lei penal, é exatamente a reforma dessa legislação. O Código Penal é de 1941. Como o deputado Renato falou aqui, o Brasil, a cada escândalo, o Congresso faz uma lei diferente. Então, Olha, a nossa legislação deixa é eu a só força de registrar retalho. aqui Tem uma tonelada de lei penal. Carlos Rebouças, também advogado, colega de vocês, que é presidente da Comissão Temática de Prerrogativas do Advogado Criminalista da OAB, já esteve aqui conosco, está aqui seguindo aqui a verdade. Um abraço para o Carlos Rebouças. E, Delto, quer comentar aí esse... Eu acho que o que fala as ruas é o seguinte: as pessoas assistem a televisão, né, esperam, né, fica esse sentimento de impunidade, né, que não vai dar em nada, né, que
as pessoas levam o dinheiro e aí depois vai para a cadeia ou não vai para a cadeia, né? Em relação, então fica essa questão que os políticos... Não há resolutividade de você, então não acredita que vai ter um fim, né? Vai ter Eu posso fazer uma reflexão aqui? Pois não. Rápida? Pois não. Eu tenho um caso de um rapaz que trabalhou 2 anos com a gente na Defensoria Pública, querido, muito querido pelos defensores, que na FanFest pegou e puxou o cordão de uma moça na FanFest e está hoje há exatamente 5 meses preso pela prática de um crime de roubo por ter puxado esse cordão. Tá. Então, nós temos um país em que a pessoa pega um cordão, puxa um cordão, ela fica 5 meses presa. Às vezes nós temos pessoas que desviam 80 milhões, 100 milhões. O caso da meia tonelada de cocaína no helicóptero. Isso, Meia tonelada. Meia tonelada. É bom sempre dizer várias vezes. Meia tonelada. Lá no Defensoria, quem quiser ter uma aula de vida, pode nos procurar, uma aula de vida, para fazer uma turnê em delegacia, que eu vou mostrar gente presa porque no Extra tentou pegar uma fralda. Gente, morador de rua, que nós pegamos muitos casos, que ficam presos, Hamilton. Sabe por quê? Porque, infelizmente, tem aquele problema. O juiz só solta se a pessoa tiver um endereço fixo. Aí a gente vai ter que explicar como é que tem endereço fixo se é morador de rua. O pessoal da fidúcia está preso ainda? Eu tenho um caso assim também, até queria... tem um caso de um adolescente, tem 16 anos, aquele caso, Renato, que tem nem certidão de nascimento. Isso. Ele não tem necessidade. Ele tem 16, a irmã tem 14 e o outro tem 12. Ninguém tem certidão de nascimento. O Del me levou esse caso. Cometeu uma briga lá e tudo, no jogo, foi pro São Miguel, centro educacional, foi preso lá e tudo, foi pedir o juiz. Como é que ele vai preso se não tem nome, não tem nada? Até agora estamos tentando conseguir é de uma desigualdade. A certidão de nascimento. Esse país é de uma desigualdade, as pessoas sequer têm a certidão de nascimento e são facilmente apenadas, enquanto outros, porque contratam a peso de ouro, bancas super, hiper qualificadas, acabam sequer dormindo na prisão. Verdade. Então, de todo o sistema de justiça que tem que ser valorizado, eu valorizo muito a Defensoria Pública porque está mais perto daquele que não tem nada. Daquele que não tem nada. E que vai, muitas vezes, é isso. O cara faz um furto famélico porque estava ali no limite da fome e acaba indo a uma instituição, um sistema carcerário hiperlotado. Por outro lado, o helicóptero na fazenda lá do... O helicóptero é um exemplo, né? São vários, né? Agora, eu não posso deixar de falar uma coisa que me parece fundamental. Hoje é aniversário do golpe. Sim. A corrupção, ela não era... Aliás, só para complementar, o Del Ferraz está comemorando aqui Viva 31 de março de 1964. Eu acho isso um absurdo, mas ao mesmo tempo, veja só como é boa a democracia. A democracia é tão boa que permite que alguém comemore, inclusive, a ditadura que era a supressão da possibilidade dele dizer isso. Nós estamos aqui hoje, inclusive, ouvindo vozes contrárias, porque muitas pessoas lutaram, inclusive algumas com suas vidas, para que a imprensa fosse livre, para que os jornais não tivessem que publicar receita de bolo, que os filhos das pessoas não desaparecessem, que os militares que eram contrários à quebra constitucional não fossem caçados. Essas pessoas lutaram bastante para hoje, lamentavelmente, esse país não tem muita memória, outros vão aí pedindo, por má fé, ignorância, ingenuidade, um misto de tudo isso, pedindo a supressão da democracia. A corrupção, ela nunca poderia ser investigada sob ditadura. É isso. Não haveria PROCAP, por exemplo. Não haveria Operação Lava Jato. Por quê? Porque a Polícia Federal não teria, por exemplo, a autonomia e a liberdade num sistema ditatorial. O Ministério Público, ele não poderia fazer o que ele faz hoje num sistema ditatorial. Ou seja, as pessoas às vezes têm a sensação de que as coisas estão acontecendo só a partir de hoje. A questão é que hoje nós temos, de fato, um conjunto de mecanismos. Tem controladorias hoje em vários estados, tem na União e tem em vários estados. Então, o que eu quero dizer é que o que é melhor para mudar a sociedade é a sociedade vigilante e participando. Olha, o Carlos Rebouças dá aqui uma grande contribuição dizendo que a redução é um erro da maioridade, né? 21 mil presos nos presídios lotados e 60 mil mandados em aberto.
redução aumenta 30%. Isso no Ceará. Não tem onde pôr mais e ele bota. Isso é hoje no estado do Ceará. Isso, no Brasil são esses dados mesmo? No Brasil são É isso 560 mil, mais 200 mil em aberto. É isso mesmo. Hoje você teria que contratar Quer dizer, é absolutamente hoje, inviável. amanhã. Afora o fato, mas o pior de tudo, sabe o que é? O dado pior é o seguinte, tem todas essas prisões e esses mandatos em aberto, mas o pior de tudo é que 93% dos crimes, 93%, não chegam nem a ser investigados. Aí você tem Não um chegam problema, nem não a tem. ser investigados. Aí você tem Eu esse queria grande só problema. dizer para Não, o Del aí, o Del, né? Sim, Eu queria só dizer para ele, eu acho que ele não viveu a ditadura, né? E que no tempo da ditadura, depois de um programa como esse, de tudo que nós dissemos aqui, quando sair ali na porta, nós já iríamos presos. Isso. Naquela época era assim. Os senhores acreditam que a Operação Lava Jato, que está tendo uma grande publicização, pode ser uma mudança de paradigma nessa questão do combate à corrupção? Eu acho que é um grande avanço, até porque nós pegamos um juiz sério, como é o doutor Sérgio Moro. Aham. Eu conheço o doutor Sérgio Moro de artigos anteriores que eu li dele, inclusive acerca da Operação Mãos Limpas na Itália. E eu acho que ele é um homem que empunhou essa bandeira com muita coragem e que está levando à frente, eu acho que sim. Nós vamos ter uma mudança de comportamento na nossa justiça, principalmente. Ele é um juiz sério, assim como o Joaquim Barbosa, e muitas vezes eu escutei na mídia pessoas querendo destruir a imagem do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa tem erros, cometeu erros, mas, em geral, ele conduziu de forma muito séria o processo do mensalão, assim como o Sérgio Moro. Nós precisamos de juízes que não sofram, em hipótese alguma, influência política. Desembargadores, juízes, ministros, que não sejam indicação política. E aí passa pegar o gancho aqui do Emerson, passa pelo erro do sistema de nomeação dos chefes de Ministério Público, por exemplo. Chefe do Ministério Público, mas tem tribunais de contas entram nessa história também. O próprio Supremo Tribunal Federal, porque fica aquele favor político que o cara fica devendo. E o mais natural do ser humano. O mais engraçado é que o Joaquim Barbosa foi um tiro que saiu pela culatra. Quiseram colocar alguém não politicamente dentro do Supremo Tribunal Federal, quiseram colocar um negro, vamos aqui fazer um marco na história, vamos colocar um negro. E aí... O critério era esse, né? Critério era esse, não era indicação política, não era do jogo político, e aí foi logo Joaquim Barbosa, o relator. Marcou mesmo. Marcou mesmo. Olha, o Tobias diz, acho que é porque pudeu, deveria haver redução na idade de trabalho. Já são bem fortes e o Brasil precisa de mão de obra. Del. Pois é, Milton, isso me deixa muito assim, né? Porque eu vinha dentro do ônibus lá do Grande Circular e tinha duas crianças de 5 e 6 anos, com uma caixa de bombom, né? Falando lá, entregando os papelzinhos e todo mundo lá, né? Ninguém acha nada, né? Todo mundo acha muito bonito, né? E depois uma senhora do meu lado disse, se a senhora fosse seu filho? Não, mas não queria não. Então, essas contradições, eu estou fazendo um curso agora de primeiro emprego, 15 vagas. Tem 250 inscritos. Imagina para selecionar. Eu já vi você dizer várias vezes, Del, inclusive aqui no programa, que o ECA não é cumprido, que deveria se focar em cumprir o ECA inteiramente. O que eu lhe pergunto é o seguinte, evoluiu com o tempo ou sempre foi o mesmo patamar de mal administração do ECA, digamos assim? Pois é, dos ou ele vem governos, avançando? Governo municipal, estadual, eu acho que era assim. O ECA, simples. Até eu fiz uma proposta numa reunião que tive aí. Comprei um pão, tome aqui um ECA, certo? Comprei o passe único, tome um ECA. As pessoas conhecerem. As pessoas conhecerem, elas têm que ter a lei na mão. As pessoas vão, quando você vai atrás de um ECA, você roda lá, roda a Assembleia, roda o gabinete, roda a Prefeitura, roda onde for o Estado para conseguir o estatuto. Então, se você tem a lei e discute com as pessoas, tem uma mãezinha aqui no Facebook que fala comigo, eu quero essa lei aí para me entender. Né? Eu vou ler aqui a Bíblia e vou ler o estatuto. Então, vá para a senhora compreender. Senhores, infelizmente o programa chegou ao final, mas eu não posso deixar de garantir os 20 segundos tradicionais para cada um, livres, democráticos, para as considerações livres, enfim. Podemos começar aqui, Del, por favor, Bom, 20 segundos.
quero dizer para todos os telespectadores que nossa missão é uma missão ousada, né, de valorização da vida. Né? Nós temos esperança que esses jovens que estão aí no mundo do crime, né, têm possibilidade de reverter suas vidas, junto com todos os educadores, todas as pessoas que fazem trabalho social. Né? Nós temos sucesso, não temos essas tragédias, mas temos muitas esperanças que esses meninos têm chance, têm vidas, que são os futuros advogados e pessoas na sociedade. Empresas que queiram ajudar a CUFA a fazer parceria para empregar jovens, isso é possível? É possível, a gente tem uma relação dessa empregabilidade, porque muito dessa meninada, se não tiver uma oportunidade de geração de emprego e renda, tem outras coisas para fazer. Entra em contato como? Para cufaceará.org.br. cufaceará.org.br. Emerson, 20 segundos, por favor. Eu quero deixar uma reflexão. A maioria das crianças e adolescentes desse país, a imensa maioria não terá chance de desenvolver o seu potencial humano por falta de oportunidades. Só não enxerga isso quem não quer. Ao mesmo tempo, paralelamente, nós temos toda essa corrupção dentro do Estado. Então é preciso a máscara cair e nós enxergarmos a relação entre toda essa pobreza, essa miséria e essa falta de investimento nos potenciais humanos de crianças e adolescentes com essa corrupção que existe aí. Nós precisamos ir além. Renato, por favor. Eu queria, Hamilton, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para o povo, eu conclamo o povo a participar mais da vida da sua cidade, do interior. Compareçam às câmaras municipais, às sessões das câmaras municipais. Veja como é que o vereador que você votou está votando, se ele está lhe representando realmente. Achar que não é bom e se afastar passa a ser pior, né? É pior, não abandone, compareça às câmaras, compareça à Assembleia, cobre do seu vereador, cobre do seu deputado e também procure o Ministério Público. Estou aqui em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, deixando as portas abertas para quem quiser, tiver notícia de alguma ilegalidade cometida. Aceita denúncia por telefone apenas? Por telefone, pode me procurar no telefone 3452 37 46. Estou à disposição na Procap, pode ser por telefone mesmo. Eu posso divulgar o núcleo da Defensoria Pública? Por favor. Eu queria só divulgar o NUAP, Núcleo de Assistência aos Presos Provisórios e às Vítimas da Violência. 3101-1263. 1263. Renato, por favor, 20 segundos. Não, primeiro agradecer a você, Hamilton. Nós que agradecemos. E ser um programa sempre muito dinâmico, muito bom. Obrigado. E, sobretudo, pela qualidade aqui dos debates que a gente coloca também, né? E, assim, eu acho muito interessante. A saída é na democracia, não abrir mão da democracia nunca. A gente só melhora a sociedade se a gente ampliar a participação política, a consciência, o envolvimento das pessoas. E nós temos pautas muito concretas que vão desde o seu bairro, da sua casa, mas até agora, pautas que você está sentindo, né? Contra o tarifaço, contra o ajuste fiscal, né? Os trabalhadores não devem ser chamados para pagar uma conta, né? Tem que compreender que num momento de crise vão querer arrochar o cinto e não podemos permitir que, sobretudo, os mais pobres, né, sejam aqueles chamados a pagar essa conta. Para reverter isso, não é retrocedendo, né, ao passado, mas é abrindo janelas para o futuro, e a gente só faz isso com mais democracia, participação, organização, consciência e, sobretudo, só desenhando um outro projeto de sociedade. É muito ruim viver numa sociedade que não vislumbre um futuro para si. Portanto, reescrever o futuro do Brasil a partir de agora. Del, Emerson, Ricardo, Renato, agradeço demais a participação. Tem muita aqui participação por Twitter, infelizmente não vai dar para... Eu vou passar para você, Renato, 2 perguntas para você responder diretamente depois. Por João Antonilson, que parabeniza a participação do professor Emerson no programa e pergunta se não falta, por parte do poder público, uma maior contribuição às ONGs. O Del Ferraz também disse que você participa do Fórum de São Paulo. E, enfim, tem muitas outras participações. João Antonilson, Ricardo de Faraday, Eliomar, são muitas as participações. Terça-feira que vem a gente Twitter? volta com... no Twitter, então, vou passar para você. Meu Twitter é @Renato Rosendo. Renato Rosendo. Grande abraço. Terça-feira que vem a gente volta com mais a verdade, com mais um tema de importância que faz a diferença na sua vida. Grande abraço, até lá, tchau.